Boa tarde, gente, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, hoje eu vou estar substituindo a Cecília, né, com a matéria, né, de informática aplicada à enfermagem. Eu pedi para vocês lerem um texto sobre o processo histórico, falando sobre as questões, né, da sistematização, né, e da informatização é, da saúde como um todo, né, do nosso sistema de saúde. Então, é importante vocês saberem com relação a esse processo histórico, porque muitas das vezes a gente pensa, né, com relação à questão, desculpa, a gente pensa com relação à questão dessa assistência, né, somente a prática, né, somente as práticas da enfermagem, somente os procedimentos, né, e toda essa questão da assistência. E acaba, né, não se preocupando com relação a essa parte mais burocrática, né, principalmente com relação à utilização dos meios de tecnologia. Né. Hoje, por um exemplo, a gente está fazendo as aulas online, né, e para isso, né, para que isso possa funcionar, por um exemplo, as nossas aulas online, é preciso que vocês possam, né, fazer e utilizar esses meios. Então, assim, esse processo histórico, né, ele vem desde a década de 40, né, fazendo com que toda essa rede de saúde, todo esse processo do sistema de saúde, ele seja informatizado. Né? Então, é importante a gente colocar em pauta essa questão, né, desse sistema informatizado, né, onde a gente chega, né, hoje em 2020 com cerca de 95% de toda a rede, né, pública e particular informatizada. Então é importante, né, que vocês, né, entendam que com relação a todo esse processo, né, de informatização não está relacionado somente à utilização do computador, mas também com relação ao processo das tecnologias, né, dos equipamentos que eles são mais sofisticados, com relação à utilização, né, dos nossos exames de imagens, que foi possível, né, através desse desenvolvimento tecnológico, fazer os diagnósticos mais rápidos, fazer com que, né, esses procedimentos possam ser realizados e também ter o seu resultado, né, mais rápido também. E, além disso, né, com relação aos processos de descobertas, né, todo esse processo tecnológico que aconteceu, né, esse desenvolvimento, foi possível fazer com que essa descoberta de vários tipos de patologias fossem possíveis. Então, é importante, né, vocês lerem esse texto, né, que foi colocado em pauta, para que vocês possam conhecer um pouquinho desse desenvolvimento, né, histórico relacionado à sistematização e informatização da enfermagem, né, e para que vocês entendam que atualmente, né, todo esse processo, né, de pesquisas relacionados à enfermagem não tem mais como objetivo, né, fazer somente teoria. Né? Antigamente, que é a outra matéria que vocês estão vendo, as teoristas, né, elas faziam um processo reverso. Ela fazia sua prática e após isso, né, elas faziam suas escritas, né, os seus textos científicos para basicamente escrever o que elas estão fazendo. Hoje em dia, a gente está fazendo um processo reverso. A gente tenta fazer a pesquisa, né, para depois, em si, fazer, né, a sua teoria, fazer o seu escrito científico com relação a todo o passo a passo, né, para que todos os profissionais eles sigam a mesma linguagem. Então, né, esse texto ele fala sobre isso, esse artigo que eu coloquei para vocês, eles falam basicamente sobre essa inversão, né, com relação ao processo de pesquisa. Né? E para a gente poder fazer uma pesquisa, a gente precisa conhecer, né, as nossas tecnologias, tendo em vista que atualmente, né, todos os nossos dados estão, né, informatizados. Né? A maioria das pessoas
não utilizam mais os métodos de pesquisas manuais, ou seja, livros, revistas, né? Agora normalmente tudo é digital, então é importante a gente poder, né, conhecer e entender, né, como funcionam todos esses meios. E é por isso, né, que essa disciplina ela vai ser ministrada, né? Nessa disciplina, gente, a gente vai conseguir conhecer um pouco como se faz esses métodos de pesquisas, né? E aí a gente fala, né, com relação às fontes verdadeiras, né, de conteúdo, ou seja, aonde eu vou pesquisar. Será que se eu colocar, por um exemplo, o nosso famoso coronavírus atualmente no Google, né, vão aparecer somente sites confiáveis? Não, né? Por quê? Porque nem todas as fontes que existem na internet, gente, são fontes confiáveis. Então a gente precisa entender, né, que existem, né, sites que são fontes verdadeiras e sites que são fontes falsas, que são os famosos fake news, né? Então nessa matéria a gente vai poder entender um pouco onde são verdadeiramente as fontes verdadeiras, onde eu devo pesquisar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada doença, né? Qual site, né? Normalmente todas as fontes, né, fidedignas, que são verdadeiras, são dadas através de artigos científicos, né? Ou seja, né, artigos, né, que no caso são instrumentos utilizados, né, escritos utilizados por todos os profissionais de saúde. Esses inscritos eles são feitos, desculpa, esses inscritos, gente, eles são feitos através de pesquisas, né? Ou seja, não não é algo empírico, ou seja, através de uma experiência com um indivíduo, né? Ele foi feita, né, coletados dados através de uma metodologia que cada um vai ter a sua em específico. E basicamente esses indivíduos eles vão conseguir através da coleta de dados dos seus resultados fazerem com que esses indivíduos eles tenham resultados positivos para o meio acadêmico, né? E consequentemente a gente consiga aplicar, né? Todos os profissionais de saúde possam aplicar na sua prática, né? Aplicar na sua prática do dia a dia, do seu cotidiano. Então, assim, é importante vocês saberem, né, que nem todos os meios que são utilizados, né, que são divulgados, na verdade, na internet, são verdadeiros, né? Que aí é por isso que surge, né, a tal famosa frase fake news, tá? Então, na matéria, né, de informática aplicada à enfermagem, vocês vão conseguir descobrir quais são as fontes confiáveis para fazer pesquisas dentro do meio da saúde. Outra coisa importante que vocês vão ver é com relação à questão do nosso uso do dia a dia, né? Como eu falei para vocês, são feitas atualmente essas pesquisas, né, que normalmente elas são divulgadas, né, através dos seus meios digitais, né, que vocês vão, como eu falei, aprender quais são as fontes confiáveis, né, onde pesquisar, tudo com relação à questão de assuntos relacionados à saúde. E para que a gente possa, né, saber, né, onde procurar e onde aplicar, eu preciso saber, né, mexer, por exemplo, em um computador, né? Ninguém aqui vai sair, né, dentro desse módulo como expert, né? Mas o conhecimento básico com relação à questão da internet, da utilização de um computador, né, de um meio digital e com relação à utilização da internet princípio, né, é um princípio básico para a utilização, né, do início dessa pesquisa. E com relação também, né, ao nosso cotidiano dentro, né, dentro do sistema de saúde. O sistema de saúde, a gente vai ver que esse sistema, como eu falei para vocês no início, cerca de 90% atualmente ele já se encontra informatizado,
né? Então, é importante que esse indivíduo, né, esse profissional de saúde, ele tenha um conhecimento básico com relação à questão da informática, para que se possa, né, fazer um bom serviço com relação à parte burocrática, né? Como vocês vão ser profissionais de enfermagem, e a matéria também vai estar relacionada, né, à aplicação dessa informática na enfermagem, né, levando para o nosso meio, a gente vai, né, ter alguns hospitais que a gente vai ter as evoluções, as anotações de enfermagem e também, né, com relação à prescrição, né, da enfermagem sendo feita através de meios informatizados. Então é importante, né, que a gente possa também saber, né, os conhecimentos, ter no mínimo os conhecimentos básicos para fazer, né, um bom trabalho no nosso cotidiano. Mas o mais importante, gente, dessa matéria em específico é fazer com que vocês aprendam, como eu falei, a fazer, né, essas pesquisas, né? Além das questões das fontes confiáveis, para que você se possa fazer uma pesquisa, existe, né, uma associação que ela vai trazer normas de como, né, fazer essa pesquisa e como escrever, né, a pesquisa que você fez. Essa pesquisa, né, ela vai ser feita, né, através do que a gente conhece de normas ABNTs, né? A norma ABNT, gente, é um padrão de como a gente vai fazer um trabalho acadêmico, né, explicando, né, que não se existe mais, a partir do momento em que você se torna um profissional da saúde, não existem mais aquela capinha, né, bonitinha, cheia de desenhos e frufrus que eram feitas, por exemplo, no colegial. Então, é importante, né, quando se for fazer um trabalho, né, de pesquisa, seguir essas normas, né, e nessas normas vão ser explicados, né, como se faz a capa do trabalho, como é a formatação, né, qual a fonte que vai ser utilizada nesse trabalho, o tipo e o tamanho da letra, né, com relação à questão das pesquisas que vocês vão utilizar, os famosos artigos científicos que eu estava falando anteriormente, como eu vou, né, citar? Né, eu vou poder pegar e colar, né, o que está escrito lá do autor? Sim e não. Né? A gente vai ver que existe o que a gente chama de citações. Né? Tem as citações diretas, tem as citações indiretas. Né? Mas basicamente, gente, na sua maioria das vezes, a gente não vai poder copiar, né, desse artigo científico o que esse autor está, né, escrevendo. Né? A gente vai tirar nossas conclusões através das nossas pesquisas. E se a gente for utilizar, né, citar alguma parte, né, do artigo dele sendo essa citação direta ou indireta, a gente vai ver que a gente vai precisar também seguir a norma da ABNT, que vai fazer com que esse trabalho que a gente está escrevendo ele não seja um plágio, né? E aí é uma das palavras que vocês vão ouvir muito, né, nessa matéria, né, de informática, onde a gente vai considerar o plágio, né, como a cópia, né, ilegal do trabalho de um outro pesquisador, de um outro, né, profissional. E isso, né, só para vocês, né, já terem ciência, é um crime. Então é importante que vocês tenham cuidado, né, quando forem escrever um trabalho, for fazer um trabalho, não cometer esse plágio. E tudo isso, né, vai ser orientado para vocês através dessa matéria. Né? Como eu falei para vocês, a matéria de informática aplicada à enfermagem, né, tem como principal fundamento ensinar vocês, no caso, a construir, né, um trabalho. E essa construção do trabalho de vocês, né, primeiramente, vai ser a partir, né, da explicação, da orientação de quais são, né, os sites confiáveis, as fontes confiáveis sobre as informações que vocês vão
colher para sua determinada pesquisa, e da mesma forma com relação à questão das recomendações da norma BNT, né? Então, é importante, né, que vocês prestem atenção, tendo em vista, né, que eu acredito que ninguém queira, né, ficar somente aqui no curso técnico, né, que basicamente a maioria, né, vai tentar e vai seguir, né, se desenvolver dentro da carreira, né, sendo, né, através de um curso de aperfeiçoamento, sendo através de mais à frente a realização de uma graduação. Então é importante que venham-se desde já aprender a construir esse trabalho, né? Que a partir do momento em que vocês vão estar passando por esse módulo, né, os próximos trabalhos que vão ser realizados vão ser através da utilização da norma BNT, tá? Então, nas próximas semanas, né, vai ser, né, colocado, né, passo a passo, né, primeiramente com relação à questão das fontes, depois como realiza, né, a construção desse trabalho, que, como eu falei para vocês, vai seguir a norma BNT, e, né, consequentemente, o treino para que vocês possam, né, entender como se constrói de verdade. Porque nada, né, nessa matéria em específico, gente, vai ser aprendido se não for feito, se não for na prática. Então é importante que vocês venham, né, a entender, a tirar as dúvidas, né, e consequentemente, a partir do momento em que vocês aprendam, né, tirem as dúvidas, ou vocês tentam praticar, né, através da feitura, né, do trabalho de vocês. Então, basicamente hoje, né, seria isso. Eu quero que vocês, né, quem ainda não teve a oportunidade, leia o artigo que eu coloquei lá na plataforma, né, falando sobre essa parte histórica, né, e essa mudança relacionada à inversão de pesquisa e a parte prática, né, e que vocês conheçam um pouco, né, da importância de como a informática ela pode, né, ser vantajosa, né, para a área de enfermagem. Como eu falei para vocês vão precisar da informática sempre agora, né, tanto para construir os trabalhos de vocês, as pesquisas de vocês, quanto também no dia a dia, na parte prática, né? Lembrando sempre que a parte assistencial, né, não é só fazer os procedimentos, e sim também fazer os seus registros, né, fazer as partes, né, burocráticas, porque se você não registrar, você não fez. Então lembre-se disso todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de procedimento, né, que se vocês não registrarem, não escreverem o que vocês fizeram, né, significa que vocês não fizeram legalmente, né? Se alguém, né, for colocado na justiça, né, por um processo, enfim, que vocês vão ver melhor isso em ética. Mas se alguém for processado, né, precisa-se dos registros físicos, né, dos registros legais, e isso é através normalmente das anotações das evoluções de enfermagem. Então, né, como eu falei para vocês, como a maioria, né, dos hospitais atualmente eles fazem os registros através, né, dos computadores informatizados, então é importante que vocês aprendam a fazer, tá bom? Então, hoje basicamente seria isso, né? Eu fiz uma substituição rápida hoje para a professora Cecília, né? Então, assim, ela vai dar continuidade para vocês nas próximas semanas e vai estar desenvolvendo, né, o conteúdo melhor, né? E aí eu peço que vocês venham tirar as dúvidas, né, com ela. Caso, né, alguém queira perguntar ou tirar alguma dúvida relacionada ao funcionamento do módulo, ou até mesmo com relação à questão das postagens que foram feitas hoje, do processo histórico, né, dessa informatização da saúde, pode me chamar no privado,
né? Já peço desculpa desde já dessa explicação, né, basicamente do módulo um pouco rápida, tendo em vista que, se vocês puderem ver, né, eu estava no plantão, na verdade eu estou, né, então é por isso que a aula hoje vai ser um pouquinho curta, mas estou disponível no privado caso alguém queira tirar alguma dúvida, tá ok? Fico esperando vocês, espero que todos tenham entendido, né, a importância, né, da matéria, né, pode parecer, né, boba, mas na verdade é de suma importância para que vocês venham a ter um bom desenvolvimento daqui para frente, né? Aproveitem, né, e conheçam como se faz de verdade os trabalhos, né, os trabalhos científicos, para que vocês possam, né, se esforçar e conseguirem tirar um bom aproveitamento, né, das próximas matérias que vão solicitar esse tipo de trabalho para vocês, tá? E já aviso desde já, normalmente esses trabalhos, eles salvam vidas, né? Eles conseguem fazer com que as notas aumentem. Lembrando, né, que principalmente para quem está, né, iniciando o módulo, se existir, né, alguém nessa turma, que se alguém for o primeiro módulo de enfermagem, né, a média ela muda, né, no nivelamento era 6, agora é 7, tá? Então se dediquem ao máximo que possam, né? O módulo é um módulo tranquilo, né? É um módulo fácil, é um módulo entendível, né? Mas é só, né, assistir às aulas, entender e praticar. Se praticar, consegue aprender com excelência, tá ok? Então espero as dúvidas de vocês no privado, gente. Boa tarde então para todos.